Se você observar os Estados Unidos de cima, poderá ver alguns símbolos assustadores parecidos com códigos de barras gravados na calçada. Não se preocupe, eles não são códigos QR de vigilância ou artefatos antigos. No século XX, esses símbolos eram utilizados para calibrar câmeras aéreas e de satélite. De perto, você verá que foram feitos com tinta preta ou branca no concreto ou no asfalto. Geralmente são menores que uma quadra de basquete e têm várias linhas organizadas em forma de barra. Aviões e satélites os utilizavam para ajustar seus equipamentos de imagem. É como um diagrama de olho para câmeras, determinando seus limites de resolução óptica. Hoje em dia, não precisamos mais desses alvos, pois nossa tecnologia avançou. Portanto, esses códigos de barras gigantes se tornaram praticamente inúteis. Mas você ainda pode encontrar dezenas deles espalhados pelos Estados Unidos, incluindo o local de testes de Nevada, Fort Huachuca, no Arizona, e a base da Força Aérea de Travis, na Califórnia, além de outras partes do mundo. Ainda assim, o tamanho nem sempre importa quando se trata de ver algo assustador do céu. Veja o fitoplâncton, por exemplo. Essas bactérias minúsculas podem parecer insignificantes, mas quando se juntam, criam uma obra-prima de aquarela alucinante que pode ser vista do espaço. De perto, você não consegue nem ver essas plantinhas, mas graças às imagens de satélite da NASA, podemos testemunhar os enormes conjuntos que formam. Parece que elas estão dominando o oceano. Essas fluorescências de fitoplâncton são como surtos explosivos de crescimento dessas plantas, que acontecem em um instante. Felizmente, os satélites ficam de olho em sua expansão e se certificam de que não estão causando nenhum problema ao nosso meio ambiente. De qualquer forma, você não precisa ir para o céu para ver coisas assustadoras. Veja essas luzes fantasmagóricas em Marfa, uma cidade artística super fofa no oeste do Texas. Elas aparecem à noite perto da rodovia 67 no deserto. São pontos distantes e brilhantes de cores diferentes que pulsam e piscam, ficando mais cintilantes e depois desaparecendo. Além disso, voam sobre as plantas do deserto como se tivessem um lugar para estar. Algumas pessoas dizem que são apenas faróis de carros, luzes de fazendas, fogueiras ou alguns reflexos estranhos na atmosfera. Mas quem realmente as viu jura que essas luzes não se parecem com nada que já tenham presenciado antes. Elas têm assustado desde o final do século XVIII, quando os primeiros colonos as perseguiram no escuro, mas não conseguiram encontrá-las. A cidade de Roswell, no Novo México, é famosa por seus segredos e coisas paranormais. Em 1947, pai e filho estavam relaxando em seu rancho quando se depararam com alguns detritos metálicos estranhos que eram super leves. Eles levaram alguns pedaços dos destroços para o xerife local, que entrou em contato com o coronel Blanchard, o chefão responsável pelo grupo composto do aeródromo do exército de Roswell. Enquanto tentavam descobrir o que diabos eram aqueles destroços, um oficial da inteligência anunciou publicamente que o campo aéreo do exército de Roswell havia realmente colocado as mãos em um disco voador. Ainda assim, algumas décadas depois, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou um relatório dizendo que os destroços não passavam de um balão de teste. Em Manastash Ridge, em Washington, há um buraco maluco na propriedade de um homem que se identificou como Mel Waters. As pessoas dizem que não se trata apenas de uma cratera comum, mas de um portal para outra dimensão. Durante anos, Mel e os vizinhos usaram essa abertura como lata de lixo pessoal. Quer dizer, jogavam tudo lá dentro, desde lixo comum até eletrodomésticos quebrados. O buraco nunca ficava cheio, não importava a quantidade de coisas jogadas lá dentro. Mas esse poço sem fundo também tinha algumas coisas assustadoras. Os rádios captavam sinais estranhos e nem mesmo os cães queriam se aproximar dali. Waters afirmou que às vezes um misterioso raio negro saía do buraco e os rádios portáteis começavam a tocar músicas do passado. A propósito, Mel tentou medir a abertura e descobriu que ela tinha mais de 24.300 metros e nem chegou ao fundo. Algum tempo depois, as autoridades pediram ao cara que alugasse sua propriedade, mas o buraco desapareceu no ar. Até hoje, ninguém conseguiu encontrar essa coisa misteriosa e alucinante. Outro lugar paranormal em nossa lista chama-se Skinwalker Ranch, no condado de Utah, no estado de Utah. Essa propriedade de 512 acres já presenciou mais de 100 incidentes estranhos. Estamos falando de animais que desaparecem no ar, campos magnéticos que ficam fora de controle, luzes misteriosas e até mesmo animais com olhos vermelhos brilhantes. Apesar de todo o burburinho, todas as tentativas de investigar e recriar essas ocorrências terminaram em fracasso.
Alguns céticos acham que os atuais proprietários apenas inventam essas histórias porque os anteriores nunca mencionaram nada fora do comum. Mas isso não impediu as pessoas de lucrarem com essa loucura. Temos filmes, programas de TV e documentários sobre o Skinwalker Ranch, que mantém o mistério vivo e ativo. O Monte Shasta, na Cordilheira das Cascatas, na Califórnia, tem uma reputação e tanto. Ele tem sido um foco de mitos e lendas por séculos. As tribos indígenas da região tinham essa montanha em alta conta, pensando que havia uma cidade secreta escondida em seu interior, e acreditavam que a cidade tinha todos os tipos de coisas extraordinárias, como túneis intrincados cheios de joias e tesouros deslumbrantes. Em 1904, um garimpeiro britânico afirmou ter encontrado uma vila subterrânea enquanto explorava a montanha. Ele disse que havia descoberto ouro, artefatos antigos e até múmias gigantes. Mas eis a reviravolta. Quando deveria guiar uma equipe de exploração de volta ao local, o cara simplesmente desapareceu. Algumas pessoas acham que realmente existiu um vilarejo dentro do Monte Shasta, mas que ele foi abandonado há muito tempo. Outros, no entanto, acreditam que uma civilização avançada ainda chama essa montanha de lar. Se você não estiver disposto a gastar dinheiro em viagens para conhecer lugares assustadores, basta abrir o Google Maps. Esse serviço tem muito a oferecer em termos de arrepios. Comece com as linhas de Nazca, geoglifos enormes que arrepiam no deserto peruano. Você verá todos os tipos de formas, aranhas, espirais, pássaros, o que quiser. Ainda assim, só é possível vê-las de cima, por exemplo, de um avião ou drone. O mais estranho é que estão por lá desde muito antes de os seres humanos subirem aos céus. Como é que chegaram lá? Bem, não há versão plausível aqui, ainda é um mistério. Outro destino do Google Maps que você precisa visitar é a cidade fantasma de Rhyolite. Dê uma olhada nessas esculturas super assustadoras que ficam bem na beira do Vale da Morte, em Nevada. Vou contar a história maluca de como Rhyolite surgiu em 1942. O fato é que um dia, muito ouro foi encontrado na área. A notícia se espalhou como um incêndio e hordas de pessoas começaram a se aglomerar em Rhyolite. As coisas estavam acontecendo por lá, onde havia todos os elementos essenciais de uma cidade em ascensão. Uma sorveteria, uma escola, bancos e até uma fábrica de gelo. Mas as coisas deram uma guinada. O pânico financeiro de 1907 chegou, e foi como uma festa de deflação ao contrário. As pessoas começaram a debandar dali, e em 1920 restavam apenas 14 habitantes no local. Hoje em dia, se você passar por Rhyolite, verá algumas paisagens épicas. A estrada principal passa por esses bancos em ruínas que já foram cheios de ouro. A cidade também é famosa por sua casa feita com mais de 50 mil garrafas. A Paramount Pictures chegou a restaurá-la em 1925, porque percebeu que ali era o local perfeito para as filmagens. Há um local secreto que é estritamente proibido para turistas, os Arquivos Secretos do Vaticano. Ainda assim, você pode visitá-lo sem sair do seu sofá aconchegante. Basta usar o Google Maps. Há rumores de que essa biblioteca pode conter a chave para algumas coisas seriamente paranormais. Portanto, se estiver disposto a uma aventura que combine história, arte e uma pitada de intriga extraterrestre, a Cidade do Vaticano e seus arquivos secretos devem definitivamente estar em sua lista de viagem. A descoberta acidental mais emocionante que fiz em minha vida foi uma nota de $10 em meu velho casaco de inverno. No entanto, algumas pessoas têm mais sorte, pois encontram cidades subterrâneas de séculos atrás ou criam invenções que as transformam em milionárias. O velcro foi inventado depois de uma caminhada rotineira na floresta. Os cornflakes da Kellogg's foram inspirados por um dente lascado e a massinha de modelar salvou um império empresarial de cair por acaso. Em 1998, o engenheiro elétrico John Williams encontrou algo que parecia ser um plug elétrico saindo do chão. Ele começou a cavar e percebeu que o plug estava preso em uma pequena rocha. Ele a encontrou em um local rural na América do Norte, longe da civilização, de complexos industriais, aeroportos, fábricas e usinas eletrônicas. Essa peça eletrônica embutida em uma pedra sólida de granito recebeu o apelido de Enigmalith e um preço de $500 mil. Alguns cientistas têm certeza de que se trata de uma grande farsa e não de uma lembrança deixada por algum visitante do espaço, como afirma Williams. Mas o descobridor da pedra
queria provar que se tratava de uma peça real de tecnologia antiga, uma espécie de conector elétrico. Se não for uma farsa, essa pequena descoberta pode ser a prova de que os seres humanos ou alguma outra civilização do passado eram muito mais avançados do que imaginamos. Eles devem ter conseguido inventar uma maneira de transmitir eletricidade muito antes dos humanos no século XIX. Ele ofereceu aos cientistas que dessem uma olhada em sua descoberta e determinassem o que realmente era, sem quebrar a rocha, mas não houve quem aceitasse. Williams consultou um engenheiro e um geólogo e ambos confirmaram que não havia vestígios de cola no componente eletrônico. Ele também não foi soldado, portanto deve ser tão antigo quanto a rocha, que tem cerca de 100 mil anos, de acordo com a análise geológica. O Dr. John Kellogg tinha uma filosofia de vida biológica com exercícios regulares, massagem, muita água, nada de hábitos ruins, cafeína e nenhuma carne. No final do século XIX, ele assumiu o controle de um instituto de saúde em Michigan. Certa vez, ele preparou uma mistura de farinha, aveia e fubá. Ele achava que, ao assar grãos integrais em altas temperaturas, eles seriam mais fáceis para o estômago e mais saudáveis em geral. Ele assou a mistura 2 vezes e primeiro fez biscoitos, mas um paciente lascou um dente nessa versão. Então ele decidiu dividi-lo em pequenos pedaços. É difícil identificar exatamente como os cornflakes da Kellogg's surgiram, com tantas versões da história circulando por aí. A esposa de Kellogg, ela e seu irmão Will, ambos afirmam que tiveram um papel importante na criação dos flocos, juntamente com vários outros membros da família e funcionários do sanatório. A história da empresa diz que tudo aconteceu em uma noite de 1898, quando uma massa de cereal à base de trigo foi deixada de lado por muito tempo, fermentando no processo. Quando enrolada em uma forma fina, a massa levemente mofada se transformou em flocos perfeitos, grandes e finos, que ficaram crocantes e saborosos no forno. Nos anos seguintes, Will Kellogg continuou ajustando a receita e percebeu que o milho, e não o trigo, produzia flocos ainda mais crocantes e saborosos. Sua marca, Kellogg's Corn Flakes, cresceu e se tornou uma empresa multibilionária. O engenheiro suíço George de Mestral saiu certa vez para passear com seu cachorro e voltou com um conceito que mais tarde seria levado ao espaço. Quando voltaram do bosque, de Mestral notou que suas calças e o pelo do cachorro estavam cobertos de pequenas farpas da planta cocklebur. Ele examinou as rebarbas no microscópio e percebeu que elas tinham o formato de pequenos ganchos que se prendiam a laços em roupas e peles. Ele decidiu recriar essa tecnologia natural para projetar um prendedor extra forte, com muitos usos práticos. Ele testou diferentes materiais para sua invenção por vários anos e, finalmente, decidiu-se pelo nylon. Ele também precisava projetar um tipo especial de tear que pudesse tecer as fibras no tamanho, na forma e na densidade corretos. De Mestral levou 14 anos até apresentar ao mundo o velcro, que significa veludo e gancho em francês. De Mestral esperava que sua invenção substituísse o zíper nas roupas, mas o mundo da moda achou o velcro barato e pouco atraente. Mas a NASA não pensou assim e usou o velcro nos trajes espaciais e capacetes dos astronautas nos anos 60. Atualmente, o velcro é usado em todos os lugares, de calçados a brinquedos e almofadas de assentos de avião. Antes da metade do século XX, a maioria das casas era aquecida com carvão. Isso deixava fuligem por toda a casa, o que era especialmente visível nos papéis de parede. A Kutal Products era a maior empresa que vendia limpador de papel de parede. Porém, nos anos 50, cada vez mais pessoas passaram a usar gás, óleo e eletricidade, e o problema do acúmulo de fuligem foi praticamente resolvido. O proprietário da Kutal Products estava tentando salvar seu negócio. Enquanto isso, sua cunhada leu que o limpador de papel de parede poderia ser usado para fazer decorações natalinas. Ela trabalhava como professora de uma escola infantil e a massa de modelar era muito difícil de ser manuseada pelos alunos. Então, ela decidiu testar esse material para moldar em diferentes formas, e funcionou muito bem. Ela contou a seus parentes sobre a descoberta e sugeriu um nome para o produto: Play-Doh, a nossa massinha de modelar. A empresa Kutal estava prestes a falir, então essa era uma ótima alternativa para um novo negócio. Em pouco tempo, a Macy's e a Marshall Field se interessaram pelo novo brinquedo e começaram a vendê-lo. Originalmente, a massinha de modelar tinha apenas uma cor, branco, mas logo foi expandida para vermelho, azul e amarelo. Eles também fizeram várias alterações na receita original, mas a mistura ainda é basicamente a mesma de quando era usada para limpar papéis de parede. Uma lenda urbana diz que se você pegar toda a massinha modelar já produzida e colocá-la no conjunto de brinquedos da fábrica de diversão, obterá uma cobra que dará a volta no planeta 300 vezes. Um homem na Turquia estava reformando sua casa quando derrubou uma parede em seu porão com uma marreta. Ele encontrou um túnel atrás dessa parede que levava a uma antiga cidade subterrânea. O túnel levava a mais túneis e depois a salões e câmaras.
Era um complexo subterrâneo inteiro com 18 andares e sem um único habitante, abandonado há muito tempo. Era a cidade de Derinkuyu, construída há milhares de anos e que abrigava até 20 mil pessoas. Quem a construiu tinha muita habilidade, pois é muito fácil construir túneis na rocha macia, mas os desmoronamentos são um grande risco. Nenhum dos andares de Derinkuyu desmoronou. A cidade tinha um sistema de ventilação complexo com mais de 15 mil poços. Os níveis superiores tinham a melhor ventilação e eram usados para moradia e dormitórios. Os níveis inferiores eram usados principalmente para armazenamento, mas também tinham um calabouço. No meio havia espaço para animais domésticos, uma escola, um convento e pequenas igrejas. John Martin, um professor de silvicultura, estava explorando uma floresta em Wisconsin certa noite. Ele estava apontando uma lanterna UV para o dossel para identificar líquens, fungos, plantas e sapos que brilham sob a luz UV. Então, de repente, ele ouviu o chilrear de um esquilo voador em um comedouro de pássaros, apontou a lanterna para ele e o viu se iluminar de rosa. O professor contou o fato a seu colega e eles decidiram investigar mais a fundo. Eles verificaram algumas peles de esquilos voadores em museus para ver se esse brilho rosa era algo comum entre eles. Descobriu-se que quase todos os espécimes de esquilos voadores que eles examinaram tinham a mesma fluorescência rosa. Os esquilos não voadores não brilhavam. Outros animais com fluorescência, como papagaios do mar e camaleões, brilham em azul sob luz ultravioleta. Os únicos outros mamíferos com pelo fluorescente são cerca de 20 espécies de gambás. Eles vivem em ecossistemas diferentes e têm dietas diferentes. A única coisa que eles têm em comum com os esquilos voadores é o fato de serem ativos à noite, enquanto os esquilos comuns preferem a luz do sol. A luz ultravioleta é suficiente em condições de baixa luminosidade e os animais noturnos precisam de visão UV. Portanto, o brilho rosa pode estar relacionado à percepção e à navegação noturna, especialmente em condições de frio e neve. Ou pode ser uma maneira de os esquilos voadores machos atraírem possíveis parceiras. Também pode ser uma espécie de mimetismo. Você já ouviu falar de Göbekli Tepe? É um local antigo na Turquia que literalmente fez os historiadores reescreverem os livros de história. Há mais de 11 mil anos, um grupo de humanos pré-históricos criou uma obra-prima enigmática que é ainda mais antiga que Stonehenge. Antes da sua descoberta, os arqueólogos acreditavam que as pessoas não conheciam o ferro e não eram boas em fazer cerâmica. Eles tinham certeza de que a vida sedentária só surgiu com a necessidade da agricultura, mas Göbekli Tepe mudou essa crença. O local revelou ter sido o templo que abriu o caminho para uma vida sedentária, e não a agricultura. Até essa descoberta, os pesquisadores acreditavam que a agricultura era o catalisador da vida sedentária. Conheça o professor Schmidt, o cara cujas descobertas mudaram essa teoria. Ele conseguiu provar que as comunidades de caçadores-coletores lançaram as bases desse modo de vida. Na década de 1960, outros arqueólogos visitaram a área, mas erraram totalmente o alvo. Enquanto pesquisavam na região, se depararam com uma colina com placas de calcário espalhadas e concluíram que se tratava apenas de um antigo cemitério da época medieval. Mal sabiam eles que havia muito mais a ser descoberto. Em 1994, Schmidt embarcou em sua própria pesquisa de sítios pré-históricos na área. Surpresa, ele percebeu imediatamente que havia descoberto algo realmente extraordinário. Diferentemente dos platôs planos e estéreis das proximidades, Göbekli Tepe tinha um topo suavemente arredondado, erguendo-se 15 metros acima da paisagem circundante. Curiosamente, a tradução do nome desse lugar é Monte com Umbigo. Schmidt tinha certeza de que somente humanos poderiam ter feito algo assim. Aqueles pedaços de calcário quebrados que foram confundidos com lápides acabaram se mostrando muito mais interessantes. Foi como tropeçar em um tesouro escondido. As peças adquiriram um significado totalmente novo, e Schmidt e sua equipe estavam prestes a mergulhar nos segredos que aguardavam sob a superfície. Para sua surpresa, eles não encontraram vestígios de um assentamento, nenhuma lareira para cozinhar, nenhuma casa e nenhuma daquelas adoráveis figuras de barro comumente encontradas em locais próximos de idade semelhante. No entanto, eles descobriram que aqueles povos antigos usavam ferramentas como martelos de pedra. Então, Schmidt e sua equipe uniram esforços e tentaram adivinhar a idade das estruturas de pedra de Göbekli Tepe. Sua estimativa foi apoiada por uma datação limitada por carbono feita diretamente no local.
As vibrações antigas desse lugar estavam finalmente começando a fazer sentido. Era como um quebra-cabeça que aos poucos ia se encaixando. Você pode pensar que naquela época as pessoas não tinham ferramentas especiais para criar algo tão legal quanto o Göbekli Tepe. Não é verdade. Na verdade, esses povos pré-históricos usavam ferramentas de pedra em vez de cinzéis de metal sofisticados. Eles também eram hábeis em lascar calcário mais macio e criar pilares no próprio local. Em seguida, carregavam os pilares por uma curta distância até o cume e os colocavam na vertical. Quando os anéis de pedra estavam completos, os cobriam com camadas de terra. Com o tempo, acrescentavam novos anéis e pronto, você tem uma colina legal para impressionar as pessoas no futuro. Durante o primeiro ano de escavação, a equipe analisou 15 mil peças de ossos de animais selvagens. Esses povos não tinham animais de estimação nem cultivavam seus próprios alimentos. Eles caçavam animais selvagens para suas refeições, mas as coisas estavam prestes a mudar porque o local tinha tudo o que eles precisavam para começar a cultivar. Os cientistas dizem que eles tinham ovelhas e grãos selvagens que poderiam ser domesticados. E adivinhe só, a apenas 10 quilômetros de distância, geneticistas encontraram evidências das mais antigas linhagens de trigo domesticadas do mundo em uma aldeia pré-histórica. Essas descobertas surpreendentes mudaram completamente a forma como vemos a civilização. No passado, os especialistas acreditavam que as pessoas precisavam aprender a cultivar e a se estabelecer em um local antes de construir templos e desenvolver sociedades complexas. Mas veja só, a pesquisa de Schmidt vira essa ideia de cabeça para baixo, afirmando que o incrível esforço empregado na construção dessas estruturas surpreendentes, na verdade, preparou o terreno para o desenvolvimento de sociedades avançadas. Isso significa que as mudanças sociais e culturais ocorreram antes da agricultura. Schmidt tem uma hipótese fascinante sobre Göbekli Tepe. Ele acha que poderia ter sido um local de sepultamento especial onde as pessoas deixavam seus entes queridos. E aqui está a reviravolta. O local de sepultamento era adornado com estátuas e símbolos sofisticados que representavam divindades do reino espiritual. A ideia de que Göbekli Tepe poderia ter servido como um local sagrado acrescenta outra camada de complexidade à história toda. Embora o verdadeiro propósito do local possa permanecer indefinido, as percepções de Schmidt nos convidam a considerar a profunda interação entre a vida e a vida após a morte e a profunda reverência que as antigas sociedades de caçadores-coletores podem ter tido por seus ancestrais falecidos. Agora vamos falar sobre as estrelas do show, as hipnotizantes colunas em forma de T que dominam Göbekli Tepe. Essas estruturas misteriosas variam de 3 a 6 metros de altura e provavelmente representam figuras humanas estilizadas. Mas uma figura se destaca das demais: o relevo tridimensional de um leão. Essa representação realmente desperta a nossa imaginação, porque ele sugere a possibilidade de que os leões tenham vagado pela Anatólia durante o período neolítico. Essas pedras estão dispostas em círculos e colocadas em covas retangulares. Cada círculo tem uma configuração semelhante, 2 grandes pilares em forma de T no centro, cercados por pilares um pouco menores voltados para dentro. Isso sim é um arranjo elegante. Esses pilares imponentes atingem a impressionante altura de 16 pés e pesam entre 7 e 10 toneladas. Alguns pilares são simples e singelos, enquanto outros são como obras de arte com entalhes intrincados. Raposas, escorpiões e abutres ganham vida, rastejando e se contorcendo nas laterais dos pilares. Mas não são apenas animais retratados nessas pedras. Alguns pilares têm formas abstratas representando seres humanos e até mesmo pequenas esculturas de itens de vestuário. Algum deles tem até cintos. Mas tem um pilar que se destaca dos demais como uma estrela do rock. Esse pilar de pedra super antigo sugere que um cometa se chocou com a Terra. Isso aconteceu durante um período gélido que durou cerca de 1000 anos. Estudos anteriores que examinaram núcleos de gelo da Groenlândia sugeriram essa teoria do cometa, mas agora as esculturas em Göbekli Tepe provam que ela está certa. Os entalhes nos pilares são como uma história em quadrinhos histórica. Eles mostram até mesmo uma figura humana sem cabeça. Os pesquisadores inseriram as imagens em um computador e descobriram suas conexões com constelações, indicando que esse templo pode ter sido um antigo observatório. É como se nossos ancestrais estivessem tentando documentar esse evento cataclísmico da sua própria maneira.
Os arqueólogos têm escavado e pesquisado Göbekli Tepe desde meados dos anos 90, descascando camadas da história e nos proporcionando uma compreensão mais profunda da intrincada relação entre vários elementos. Eles não têm planos de interromper todo o processo por mais 150 anos. Quem sabe o que mais encontrarão? Veja bem, Göbekli Tepe foi rotulado apenas como um local de rituais, sem sinais de atividades domésticas. Fomos levados a acreditar que a ausência de água significava que o local não poderia abrigar comunidades semi-sedentárias. Mas os cientistas acreditam que é hora de mudar as coisas e ver Göbekli Tepe com novos olhos. É hora de questionar o que acreditávamos antes e usar novas evidências e diferentes formas de pensar. Por exemplo, pode ter havido um grupo de pessoas vivendo na área, que não ficava no mesmo lugar o tempo todo. Uma espécie de nomadismo, mas eles ainda tinham sua própria civilização, vivendo na área de forma semi-sedentária. Göbekli Tepe não é apenas o lar de um único templo, mas de uma impressionante coleção de mais de 20 estruturas antigas. À medida que os arqueólogos se aventuram nas profundezas dessa maravilha, uma equipe de arqueólogos que estava escavando no extremo norte da Zâmbia encontrou algo que pode mudar tudo o que sabemos sobre os primeiros seres humanos. Seria um Walkman? Não. Trata-se de uma estrutura de madeira construída há cerca de 500 mil de anos, a mais antiga do tipo na Terra. Ela consiste em 2 troncos que foram moldados para se encaixarem, algo parecido com Lincoln Logs, aqueles conjuntos de construção de brinquedo. Não há nenhuma chance de que 2 troncos pudessem ter simplesmente sido levados pelo rio e se fundido nesse formato naturalmente. Eles foram esculpidos com ferramentas afiadas antes do surgimento do Homo sapiens, ou humanos modernos, na África. Os pesquisadores não sabem que espécie de humanos antigos conseguiu criar algo assim, mas eles eram muito bons em planejamento e talvez até usassem alguma linguagem para discutir seus projetos de construção. Isso também significa que não podemos ter tanta certeza de que as pessoas da Idade da Pedra eram apenas nômades errantes. Elas podem ter sido mais estabelecidas do que pensávamos, com recursos suficientes para permanecer em um só lugar. Encontrar objetos de madeira da Idade da Pedra é como procurar uma agulha em um palheiro, pois elas se decompõem com o tempo. Mas este foi achado perto das cataratas de Kalambo, próxima à fronteira da Zâmbia e da Tanzânia. A obra pode ter sido uma passarela, um local de armazenamento de lenha ou alimentos, ou uma base para um abrigo. Foi tão bem preservado em sedimentos alagados, sem oxigênio, que manteve a construção fresca. A descoberta tem marcas deixadas por apetrechos usados para fazer com que as 2 peças se encaixassem. Os arqueólogos também desenterraram 4 ferramentas antigas de madeira no local: uma cunha, um bastão de escavação, um tronco cortado e um galho com um entalhe, todos datados de mais de 300 mil anos atrás. Os cientistas analisaram os minerais na areia ao redor dos objetos encontrados e usaram uma técnica chamada datação por luminescência para determinar a idade deles. Os especialistas acreditam que deveriam estudar mais locais alagados, porque poderiam ter mais exemplos de trabalhos em madeira antigos. E precisam ter muito cuidado ao trabalhar com esses achados para não danificarem a madeira delicada, por isso usam ferramentas de plástico. A equipe que encontrou a construção teve que manter a madeira molhada para que ela não perdesse traços de atividade humana ou se quebrasse. Eles a levaram para o Reino Unido para estudá-la em tanques especiais para fotografia subaquática. Lá fizeram 3 modelos em 3D da madeira. O artefato de madeira mais antigo encontrado até agora é um pedaço de uma tábua polida de Israel que tem mais de 780 mil anos. Também foram descobertas algumas ferramentas de madeira para coleta de alimentos que datam de 400 mil anos, mas nenhum desses achados é tão avançado quanto as construções de madeira na África. Cientistas encontraram fibras de algodão do Antigo Oriente Próximo de 7 mil anos, as mais antigas de sua espécie. O local onde foram achadas é como uma cápsula do tempo, com construções de tijolos de barro, com todos os tipos de apetrechos antigos, o que nos dá uma ideia de como era a vida naquela época. Também já foram achados sinais de festas antigas, com locais para armazenar alimentos. Normalmente, as coisas dessa época se transformam em pó, mas graças a microscópios sofisticados, os especialistas podem mergulhar fundo nos sedimentos coletados no local e descobrir todos os tipos de restos orgânicos, inclusive esses fios de algodão. As pessoas costumavam pensar que os tecidos ali eram feitos de plantas da área, mas parece que esse algodão pode ter vindo da região do Indo, que é o atual Paquistão. A antiga aldeia de Tel Tsaf pode ter sido mais conectada do que pensávamos, fazendo parte de alguma rede de comércio internacional. Há mais evidências que sustentam essa ideia, como contas da Anatólia, Romênia e Egito, e cerâmica de outros países.
O mais antigo sapato de couro encontrado até agora data de 5.500 anos e estava em uma caverna na atual Armênia. Um arqueólogo britânico descobriu essa joia embaixo de uma jarra quebrada no fundo de um poço. Ao lado do calçado, havia uma omoplata de veado, chifres de cabra selvagem, uma vértebra de peixe e alguns cacos de cerâmica espalhados. Isso me parece com o lixão da cidade deles. O sapato em si é bastante simples, feito de uma única peça de couro de vaca enrolada ao redor do pé direito, presa com um cadarço de couro que passa por ilhós. Para manter a forma, foi colocado um pouco de grama no interior. Os cientistas não têm certeza de quem usou a peça, mas utilizaram a datação por radiocarbono para descobrir sua idade, juntamente com o enchimento de grama. O calçado é muito parecido com os que as pessoas usam até hoje nas Ilhas Aran, na Irlanda. A mesma tecnologia e os mesmos métodos usados para fabricá-lo permaneceram na Europa até meados do século XX. Perto de Leipzig, na Alemanha, os escavadores encontraram uma sepultura de cerca de 2.500 anos antes de Cristo, repleta de mais de 100 dentes de cachorro, todos alinhados de forma limpa e organizada. Esses dentes poderiam ter sido parte de uma aba sofisticada de uma bolsa de mão. O couro ou o tecido que a mantinha unida deve ter desaparecido com o passar dos séculos. Se isso for verdade, essa seria a bolsa mais antiga do mundo, desde a Idade da Pedra. O uso de dentes de cachorro em enfeites de cabelo e colares para homens e mulheres estava na moda naquela época, de acordo com especialistas. Quem quer que fosse o proprietário devia ter um status social elevado, a julgar pelo número de materiais usados em sua confecção, sem contar todos os cães desdentados. Parece que os instrumentos musicais mais antigos já criados por humanos são flautas antigas feitas de osso de pássaro e marfim de mamute. Elas foram descobertas em uma caverna no sul da Alemanha, um local que mostra os primeiros sinais de que os humanos modernos se estabeleceram na Europa. Usando a magia da datação por carbono, os cientistas estimaram a idade das flautas em cerca de 42 mil anos. De acordo com os especialistas, esses objetos musicais podem ter sido usados para diversão ou durante cerimônias religiosas. Alguns acreditam que a música pode ter nos ajudado a construir círculos sociais maiores e a expandir nosso território em comparação com os Neandertais. Esses indivíduos desapareceram da história há cerca de 30 mil anos. Em 2020, uma equipe de cientistas encontrou um cordão de menos de 25 milímetros de comprimento na França. Os arqueólogos desenterraram um fragmento dele ao lado de uma ferramenta de pedra. Essas fibras torcidas poderiam ter sido usadas para tudo, desde a confecção de roupas até redes de pesca. Na pré-história, essa era uma tecnologia avançada e os Neandertais parecem tê-la dominado. Os cientistas já sabiam que esses primeiros humanos fabricavam alcatrão a partir da casca de bétula e que produziam contas de concha. Há até mesmo evidências de arte neandertal. A seção de cordas e achados semelhantes comprovam que nossos ancestrais de muitos milhares de anos atrás não eram tão primitivos quanto costumam ser mostrados na cultura popular. No século XIX, os franceses encontraram uma placa quebrada de granito preto de 196 a.C. A pedra continha um texto em 3 escritas: grego antigo, hieróglifos egípcios e demótico. Um filólogo francês foi o primeiro a decifrar o código. Ele conseguiu combinar as letras gregas com as da escrita egípcia. E finalmente conseguimos ler os hieróglifos. O nome do pedaço de granito que tornou tudo isso possível foi Pedra de Roseta. Com a ajuda dela, entre outras coisas, foi possível decifrar registros em papiros sobre como as pirâmides do Egito foram erguidas. Um arqueólogo britânico, Arthur Evans, escavou um vasto complexo de palácios em Knossos, na Grécia, no início do século XX. Esse era o centro da cultura minoica. O palácio tinha mais de 1.000 cômodos com pinturas coloridas de golfinhos, grifos e touros, mas sua maior descoberta passou despercebida em um primeiro momento: milhares de placas de argila cozida. O fogo que derrubou o palácio ajudou a preservar as placas. Ninguém conseguia ler as placas, pois elas estavam em um idioma desconhecido. A comunidade científica teve que esperar mais meio século até que Michael Ventris decifrasse o código. Ele era um arquiteto e criptógrafo inglês que estudou grego e latim e descobriu que a escrita era uma forma arcaica do grego. Era o idioma decifrado mais antigo da Europa, o Linear B. Durante o final da Idade do Bronze, a civilização grega que a utilizava desapareceu. Se os dinossauros já dominaram a Terra, parece que deveríamos encontrar seus ossos por toda parte. Mas não! Por que isso acontece? Não há nenhuma conspiração aqui. A verdade é que a busca para descobrir restos de dinossauros é muito mais complexa do que parece.
Sim, os ossos desses animais são reais. Encontramos toneladas deles e já foram descobertos em todos os continentes, apesar de muitas pessoas argumentarem o contrário. A distribuição desigual desses tesouros pré-históricos é uma simples peculiaridade da natureza. Na verdade, a fossilização é um fenômeno incrivelmente raro. Ela só acontece em condições específicas. Quando um dinossauro morre, começa a jornada para a transformação em fóssil. A carcaça precisa ser enterrada rapidamente por sedimentos, seguida por camadas e mais camadas, criando uma panela de pressão geológica. Os minerais se infiltram nos ossos, transformando-os em pedra. Essa receita única ocorre predominantemente debaixo d'água, onde sedimentos como areia e lama podem cobrir graciosamente os gigantes caídos. É por isso que os dinossauros que tiveram fim acima do solo raramente acabam como fósseis. Por exemplo, quase não descobrimos os de espécies que viviam na selva e, principalmente, nas montanhas. Os pesquisadores revelam que muitos fósseis surgem de áreas próximas a lagos ou rios, quer tenham se afogado em uma enchente ou sido levados pela chuva. Esses dinossauros tiveram sorte na formação dos restos. Essas são as razões pelas quais não os descobrimos em todos os cantos e recantos. A dura realidade é que talvez nunca encontremos muitas espécies deles, tudo por causa dessas limitações da fossilização. Cerca de 71% dos dinossauros nunca serão achados. Não sabemos nem mesmo quantas espécies perdemos devido a condições inadequadas. Se tivermos muita sorte, poderemos descobrir algumas das montanhas nos rios locais, mas esse é um caso muito raro. Então, sim, embora os dinossauros tenham povoado o globo, todos os fósseis que vimos até agora resultaram de muita sorte. Isso faz com que você se pergunte o quanto esses animais viviam em média. Há mitos sobre o fato de que levavam uma vida em ritmo de tartaruga. As pessoas acreditam que eles caminharam durante séculos para atingir tamanhos colossais. O curioso é que a verdade é exatamente o oposto. Na realidade, viveram pouco tempo e brilharam como estrelas do rock. Infelizmente, quando atingiram o auge da reprodução, muitas vezes se viram no caminho rápido para a fossilização antes de chegar ao seu potencial de tamanho máximo. O interessante é que os ciclos de vida desses répteis se alinham com o ritmo das árvores. Talvez você saiba que é possível determinar a idade de uma árvore por meio de seus anéis. É verdade, cada par de anéis claros e escuros equivale a 1 ano. Assim como os anéis nos informam sobre as árvores, os ossos dos dinossauros nos dizem algo sobre eles. Os pesquisadores examinam fatias desses pedaços sob um microscópio, analisando diferentes tecidos para avaliar as taxas de crescimento. Anéis grossos significam crescimento rápido e os estreitos indicam um ritmo mais lento. No reino animal, maior geralmente é igual a vida mais longa. Por isso, algumas pessoas se perguntam se os dinos grandes realmente viveram mais tempo. Aparentemente, sim. Os saurópodes, semelhantes aos antigos gigantes, provavelmente levavam cerca de 30 a 35 anos para atingir seu pico colossal. Depois, podem ter desfrutado de mais algumas décadas no palco pré-histórico. Para os dinossauros menores, como os ágeis ornitópodes, a vida era rápida. Eles atingiam seu tamanho máximo após cerca de 4 a 5 anos. Mas depois de apenas 3 ou 4 anos, a menos que tivessem muita sorte, poderiam ter dado adeus. Portanto, muitas espécies não viveram centenas de anos. A maioria, mesmo as colossais, raramente chegava aos 50. Isso é uma surpresa se você os comparar com os gigantes de hoje, como as baleias azuis e os elefantes. Esses animais têm uma vida útil semelhante à dos seres humanos. As baleias azuis vivem até 80 ou 90 anos, e muitos elefantes atingem os 60 ou 70, e não são tão grandes quanto alguns dinos. É uma pena que os dinossauros tenham deixado nosso planeta tão cedo e que não tenhamos a chance de estudar tantos deles. O que é ainda mais triste é que foram condenados desde o início. Mesmo que uma rocha cósmica aleatória não tivesse atingido nosso planeta, eles ainda teriam sido extintos. O meteorito Chicxulub se chocou contra o nosso planeta há 66 milhões de anos. Para constar, ele não destruiu todos os dinossauros, apenas os não aviários. Os demais se transformaram em aves. Sim, algumas dessas criaturas colossais se transformaram em galinhas e pombos minúsculos que vemos hoje. Acho que eles sabem como é a sensação dos lobos. Mesmo antes disso acontecer, a Terra estava lentamente preparando uma catástrofe para esses animais. Pesquisas recentes mostram que a era anterior ao impacto do asteroide não era exatamente um paraíso, e sim mais como um caldeirão de desafios ambientais.
Os cientistas mergulharam nas armadilhas de Deccan, uma das maiores regiões vulcânicas do atual oeste da Índia, e criaram uma técnica inovadora para estudar o passado por meio de vulcões, medindo as concentrações de enxofre nas rochas. Foi assim que descobriram que essas armadilhas, que expeliram milhões de quilômetros cúbicos de rocha derretida, contribuíram para as mudanças climáticas globais. Mais de 100 mil anos antes da queda do infame meteoro Chicxulub, as temperaturas globais podem ter despencado vários graus. Essa queda repentina provavelmente foi desencadeada pelas emissões de enxofre das armadilhas de Deccan, e isso, por sua vez, levou a condições climáticas bastante selvagens e desagradáveis. A Terra acabou passando por invernos vulcânicos. Isso tornou a vida super desafiadora para a flora e a fauna e preparou o terreno para a eventual extinção dos dinossauros. Portanto, mesmo que não houvesse um asteroide, eles não sobreviveriam por muito tempo. Há muito tempo, os cientistas vêm discutindo se foi o asteroide que exterminou esses animais ou a atividade vulcânica. Finalmente, a tecnologia está se desenvolvendo e podemos usá-la para responder a essa pergunta. Um sistema de inteligência artificial desenvolvido por pesquisadores oferece sua própria perspectiva. Usando mais de 100 processadores alimentados com dados geológicos e climáticos, a IA explorou os registros fósseis e mais de 300 mil cenários possíveis para descobrir a verdade. E de acordo com a máquina, a teoria vulcânica é muito mais plausível. Ela disse aos cientistas que as mudanças climáticas necessárias para uma extinção em massa provavelmente foram causadas apenas pelas armadilhas de Deccan, mesmo sem o impacto do asteroide. As erupções vulcânicas coincidiram com a fronteira entre o Cretáceo e o Paleogeno, começando 300 mil anos antes do asteroide, e continuaram por um longo período. O fato levantou algumas questões sobre o julgamento humano versus a inteligência artificial. Alguns cientistas expressaram ceticismo e falaram sobre o possível viés da IA, mas os pesquisadores que lideraram o projeto estão entusiasmados com a novidade de seu método e seu potencial para explorar outros períodos da história da Terra. Entretanto, provavelmente levará mais algum tempo para que os seres humanos criem confiança na IA. Já mencionamos que os dinossauros não aviários sobreviveram a esse evento apocalíptico. Por alguma razão, nem os vulcões nem o asteroide acabaram com tudo em nosso planeta. Muitos animais sobreviveram, evoluindo para mamíferos, e muitas plantas continuaram a florescer. Elas passaram por isso ainda melhor do que os bichos, na verdade. Uma catástrofe deu adeus a cerca de 75% das espécies da Terra, sem contar todas as perdas individuais. No entanto, as maravilhas botânicas sobreviveram. Cerca de 78% de nossas espécies de plantas devem sua existência às suas ancestrais persistentes. Infelizmente, as plantas não se transformam em fósseis tão facilmente quanto os animais, e já sabemos que esse processo também não é rápido e comum. Assim, os pesquisadores tiveram que recorrer às árvores evolutivas. Eles analisaram até 73 mil espécies sobreviventes. As descobertas revelaram uma narrativa notável de evolução e dominância. Acontece que, após a grande extinção, essas plantas sorrateiras aproveitaram a oportunidade, assim como os mamíferos que ganharam destaque após a era dos dinossauros. Ordens importantes como as da hortelã, magnólia e orquídeas não apenas coexistiram com os dinossauros, mas prosperaram após a extinção deles. O segredo de seu sucesso está na forma como se adaptaram à polinização. Elas não se importavam se eram polinizadas pelo vento, por insetos ou por qualquer outra coisa, basicamente consumindo recursos de qualquer lugar que pudessem encontrar. Graças a essa incrível adaptabilidade, que os cientistas chamam de poder das flores, seu legado vive e floresce atualmente. Os verões no Oriente Médio são tão quentes que mudam drasticamente a paisagem e fazem cidades inteiras ressurgirem do passado. Foi o que aconteceu em 2018, quando a cidade construída por um império misterioso no Rio Tigre foi finalmente liberada de sua armadilha de água. Arqueólogos correram para o local, pois não queriam perder a rara chance de escavar o local e aprender mais sobre a sua história. Eles acreditam ter encontrado a cidade Zakiko da Idade do Bronze, fundada há mais de 3 mil anos e totalmente submersa nos anos 80, quando uma represa foi construída em seu lugar. Ela costumava ser um centro movimentado do Império Mitanni para caravanas na popular rota comercial. Tinha água, o que é uma raridade na área, e era uma garantia de sucesso. Sabemos muito pouco sobre o outrora poderoso império, pois os cientistas não encontraram nenhuma crônica escrita nos locais escavados. É por isso que os arqueólogos ficaram entusiasmados ao encontrar um palácio inteiro do governante local.
Vários anos depois, quando a área ficou livre da água novamente, foram encontradas algumas fortificações que protegiam a cidade de inimigos. O ponto alto da sua expedição foi encontrar um enorme depósito público para mercadorias comerciais e colheitas, pilhas de trigo e cevada, além de metal e madeira importados. O pão era o alimento básico para os habitantes locais, e eles também adoravam grandes panelas de sopas de legumes e ensopados para o almoço. Cada família criava ovelhas, cabras, vacas e porcos, de modo que tinham uma fonte constante de leite e carne para ocasiões especiais. Todas as construções encontradas até agora foram feitas com tijolos moldados a partir de lama. As paredes que ficavam submersas por mais de 40 anos estão muito bem preservadas, como se tivessem sido tapadas por água ainda ontem. O Palácio Real se destaca por ser maior do que as outras construções, ter paredes mais grossas e até mesmo pavimentos feitos de tijolos de barro cozido que foram selados para serem à prova d'água. O rei local deve ter mantido boas relações com o imperador do Império Maior, do qual Zakiko era dependente. Os comerciantes que viviam na cidade coletavam vigas de madeira e as levavam para os armazéns. As vigas chegavam pelo rio Tigre, vindas das florestas nas montanhas ao norte e a leste da Mesopotâmia. Os comerciantes vinham até aqui para vender suas mercadorias e depois atravessaram o rio Tigre a caminho das fronteiras. Zakiko prosperou como centro de comércio por cerca de 6 séculos, até ser atingida por um grande terremoto em 1350. Arqueólogos encontraram 5 vasos de cerâmica contendo mais de 100 tabletes de argila feitos logo após o terremoto. É quase um milagre que pequenas placas de argila não queimada tenham conseguido sobreviver debaixo d'água por décadas. Aqueles que as criaram devem ter feito anotações na argila enquanto ela ainda estava úmida. Eles escreviam sobre qualquer coisa, desde colheitas recém-armazenadas até notas para outros reinos. Depois deixavam a mensagem secar ao sol. Os escribas tinham até mesmo que aprender um idioma diferente para que todos fora da cidade pudessem ler. Os cientistas acreditam que os tabletes encontrados faziam parte de um arquivo particular. Eles esperam decifrar as anotações para saber mais sobre a história de Zakiko e de todo o império após o terrível terremoto. Os danos aos edifícios foram tão grandes que foi impossível restaurar Zakiko à sua antiga glória, e se houve algum sobrevivente, deve ter deixado a cidade. Várias décadas depois, os assírios, que também viviam na Mesopotâmia, estabeleceram-se aqui. Eles construíram suas casas sobre as ruínas da cidade abandonada e usaram como muros externos todas as estruturas que conseguiram encontrar dos antigos residentes. Mas eles permaneceram aqui por apenas 50 anos e então decidiram construir uma nova capital em um solo mais fértil para ganhar um bom dinheiro com a agricultura. Os arqueólogos que trabalhavam em Zakiko tiveram que interromper as escavações quando o nível da água voltou a subir e cobriu a cidade. Eles selaram as ruínas com folhas de plástico bem ajustadas e colocaram pedras e cascalho por cima. Eles esperam que isso ajude a proteger o local de valor inestimável contra a erosão da água e evite que ele desapareça completamente. Eles sabem como a água da represa é importante para a região, mas se ela voltar a baixar, eles prometem continuar as escavações. Havia uma comunidade movimentada no atual deserto de Taklamakan, na China, há cerca de 1.600 anos. Ela vivia ao longo do rio Nia, que atravessava o deserto por quilômetros e obtinha sua água do derretimento da neve nas montanhas. Após 3 anos de trabalho na área, arqueólogos e cientistas conseguiram desenterrar 8 tumbas no deserto. Graças ao calor do deserto, as roupas e os artefatos dentro delas estavam quase como novos. As pessoas que as usavam devem ter vivido na antiga cidade de Nia. Nia costumava fazer parte de um reino próspero no centro da rota comercial da Rota da Seda e tinha uma população de mais de 3.000 pessoas. Depois, as areias do deserto se tornaram selvagens e engoliram a cidade inteira. Os arqueólogos só encontraram as ruínas de Nia no início do século XX. Cientistas de diferentes países tentaram resolver seus mistérios. Parece que as tumbas descobertas no final do século XX pertenciam a pessoas ricas. Havia alguns itens caros em seu interior: uma aljava e um arco, pontas de flechas de metal, brincos de ouro e um colar de contas de vidro, uma caixa de laca com um pente, maquiagem e um kit de costura em uma das tumbas. Havia também seda de alta qualidade, e mesmo as cores vivas, como o verde e amarelo, não desbotaram. O tecido também tinha caracteres chineses, com citações de livros históricos que ajudaram cientistas a identificar o período em que foi feito. Posteriormente, os arqueólogos também encontraram um grande local de moradia e o restante de 3 edifícios em ruínas. Provavelmente serão necessários muitos anos para entender por que a cidade caiu e o que aconteceu com seu povo.
Arqueólogos sauditas e franceses se uniram perto de Riad, capital da Arábia Saudita, e encontraram um antigo assentamento que data de 8.000 anos atrás. Os cientistas usaram todo tipo de tecnologia bacana, como escaneamento a laser, drones e fotografia aérea para desenterrar essa joia da era neolítica. Eles encontraram um assentamento em um ponto de acesso arqueológico local. Entre os tesouros que descobriram estavam um templo de pedra, restos de um altar e mais de 2.000 sepulturas. Todas essas descobertas nos informam sobre práticas e rituais antigos. A equipe também encontrou as fundações de 4 enormes edifícios, torres angulares e pátios ao ar livre, todos com reservatórios subterrâneos para armazenar água para uso agrícola. Havia também um sistema de irrigação inteligente com canais e cisternas, o que permitiu que a cidade prosperasse em um dos desertos mais secos do mundo. Desenhos rupestres gravados na montanha próxima retratavam a vida cotidiana dos habitantes locais. As escavações estão sendo feitas na área há mais de 40 anos e os cientistas seguem encontrando novos artefatos para responder a mais perguntas. Pescadores encontraram ossos, ferramentas e artefatos antigos com 9.000 anos de idade no fundo do Mar do Norte. Arqueólogos e paleontólogos britânicos e holandeses correram para ver as descobertas, pois esperavam que pudessem ser evidências da submersa Doggerland. E eles não ficaram desapontados. Havia até mesmo conjuntos perfeitos de pegadas deixadas por povos mesolíticos que aqui viveram. 12.000 anos atrás, durante a última era glacial, as ilhas britânicas não eram ilhas. Havia uma massa de terra composta de muitas colinas, pântanos e florestas densas que as conectava ao continente europeu. Essa massa de terra era Doggerland, onde uma sociedade pré-histórica de caçadores-coletores vivia e prosperava. Mas então o nível do mar começou a subir a uma velocidade de 1 a 2 metros por século, pois as geleiras estavam derretendo lenta, mas continuamente. Os habitantes locais tiveram que se mudar para áreas que hoje pertencem à Inglaterra e à Holanda. Os especialistas decidiram aprender mais sobre a história de Doggerland usando dados de empresas petrolíferas que trabalham no Mar do Norte. Até agora, foram criados modelos digitais de como a área de 47.000 km² poderia ter sido antes de desaparecer sob as... Bem-vindo a Rapa Nui, mais conhecida como Ilha de Páscoa. É uma pequena partícula no vasto Oceano Pacífico, a 3.540 km da costa do Chile. Essa ilha é mais famosa por suas misteriosas estátuas Moai. Esse lugar também abriga um dos sistemas de escrita mais misteriosos do mundo, chamado Rongorongo. Nós o encontramos em 27 pequenos tabletes de madeira. Há anos, os historiadores discutem sobre a verdadeira história desses tabletes, e agora podemos ter encontrado a verdade. Os humanos pisaram nessa ilha pela primeira vez no século XII. Por muitos anos, ela foi o lar do povo Rapa Nui. Eles estavam bastante isolados no Oceano Pacífico, até que os europeus chegaram na década de 1720. Os europeus trouxeram consigo muitos problemas, deixando viva apenas uma pequena fração da população nativa. Mais tarde, no século XIX, o missionário Eugene Herro foi à ilha e descobriu os tabletes de madeira com símbolos intrincados gravados neles. Ele escreveu como eles são maravilhosos, que há centenas deles na ilha e que podem ser encontrados em todas as casas. Mas, infelizmente, nem todos eles sobreviveram até hoje. Temos apenas 27 deles. Alguns foram muito desgastados, queimados ou danificados de alguma outra forma, e agora estão espalhados por todo o mundo em museus e coleções particulares. Alguns dos artefatos com escritas em Rongorongo foram levados para o Tahiti e depois para a Europa pelos europeus, não deixando nenhum para trás na própria Ilha de Páscoa. Os 4 tabletes sagrados encontraram seu lar em uma congregação em Roma. Foram eles que foram usados na recente descoberta. Há diversos anos, os historiadores discutem se esse sistema de escrita foi inventado pelos próprios ilhéus ou se foi emprestado dos europeus. Para descobrir a verdade, eles decidiram usar uma técnica chamada datação por radiocarbono. Todos os materiais orgânicos, como madeira, carvão vegetal e outros, contêm uma pequena quantidade de uma forma radioativa de carbono chamada carbono 14. Quando a vida chega ao fim, as coisas param de absorver o carbono 14, e a quantidade que tinham dele começa a decair com o tempo. Ao medir a quantidade de carbono 14 restante em uma amostra, podemos presumir a idade dessa amostra. Foi assim que descobrimos a idade de muitos fósseis e artefatos. Então, eles analisaram a idade de alguns tabletes de Rongorongo. 3 deles foram feitos de árvores cultivadas no século XVIII ou XIX, o que se alinha com a chegada dos europeus. Entretanto, um deles é mais antigo do que a primeira visita dos europeus à ilha.
Há 2 motivos para acreditar que o povo Rapa Nui criou esse sistema de escrita por conta própria. Primeiro, o rongorongo funciona de forma diferente dos idiomas europeus. Decodificá-lo é uma tarefa bastante difícil. Ao contrário do inglês, esse idioma apresenta mais de 400 glifos exclusivos, nenhum dos quais se assemelha a qualquer sistema de escrita conhecido. Houve muitas tentativas de decifrar esse idioma, mas nenhuma delas foi bem sucedida até agora. E em segundo lugar, um dos tabletes é datado por volta do século XV, antes da chegada dos europeus. O problema é que a datação por radiocarbono só pode nos dizer quando a madeira da qual o tablete foi feito foi cortada, não quando a escrita foi colocada nele. E como só temos um tablete para analisar, isso não é suficiente para termos certeza absoluta. Por outro lado, por que e onde eles preservariam a madeira cortada por mais de 200 anos apenas para pegá-la e escrever algo nela um dia? Mas antropólogos e historiadores dizem que isso é possível. A escassez de recursos de madeira pode ter levado os ilhéus a reutilizar madeira velha, que pode ser séculos mais velha do que a própria escrita. Isso é conhecido como o problema da madeira antiga na arqueologia. Além disso, o tablete parece muito preservado. Ele foi mantido de modo a ser protegido de insetos que danificam a madeira, da umidade e assim por diante. É por isso que ele sobreviveu ao longo dos séculos. O que quer que esteja escrito nele, provavelmente era importante para o povo Rapa Nui. Tudo isso são suposições e pistas, mas os cientistas estão cautelosamente otimistas. Eles acreditam que o rongorongo pode ser um dos raros exemplos de invenção de escrita independente, como a dos sumérios ou dos egípcios, mas precisamos de mais evidências. No idioma Rapa Nui, nogorogo significa recitar ou declamar. Nem todos sabiam escrever, apenas alguns poucos. Provavelmente apenas a elite da Ilha de Páscoa, em sua maioria homens, conhecia e sabia ler esse idioma escrito. Após a colonização, nenhum deles sobreviveu. Portanto, agora temos que quebrar a cabeça para tentar descobrir o que está escrito aqui. Em primeiro lugar, os estudiosos não concordam com o tipo de escrita. Nem mesmo temos certeza de que esse era o idioma deles. Mas, mesmo que fosse, não sabemos se é uma forma primitiva de escrita ou um sistema totalmente desenvolvido. Na década de 1990, o linguista Steven Roger Fisher acreditava que poderia ter decifrado o código da estrutura do rongorongo. Sua ideia era que esses tabletes transmitiam cosmogonias. Cosmogonias são histórias ou narrativas que explicam como o universo foi criado e como os fenômenos naturais surgiram. Elas geralmente vêm de tradições e culturas antigas, como as encontradas na Polinésia Oriental. Os tabletes podem ter falado sobre coisas como o início do mundo, de onde tudo veio e como diferentes aspectos da natureza, como as estrelas ou as montanhas, foram formados. Isso também explicaria por que somente a elite sábia podia escrever. Fisher acredita que o rongorongo é uma mistura de sistemas logográficos e semasiográficos, o que significa que alguns símbolos representam palavras faladas, enquanto outros representam ideias ou conceitos. No entanto, decifrá-lo seria muito difícil, pois requer muita memória e conhecimento do contexto, pois os símbolos são mais como dicas do que expressões completas. No entanto, outros especialistas em idiomas discordaram de suas ideias, dizendo que havia problemas na forma como ele elaborou sua teoria. Infelizmente, Fisher não conseguiu provar essa hipótese. Talvez sejam apenas desenhos. Se observarmos os tabletes, há algumas coisas que parecem reconhecíveis: pessoas, animais, plantas e formas geométricas. Há alguns pássaros. Um deles parece uma fragata, que o povo Rapa Nui associa à divindade Makmak. Há também peixes, centopeias e assim por diante. Ou pelo menos esses glifos se parecem com essas coisas. Poderia ser apenas arte ou uma forma de decoração? Talvez, mas há alguns problemas. Os glifos mostram um alto grau de complexidade e estrutura. Eles também mantêm o mesmo estilo. Por exemplo, há vários símbolos que mostram algo semelhante a um ser humano com uma mão levantada. A única diferença está nas cabeças. Como se já não fosse complicado o suficiente, esse estilo de escrita exclusivo também usa um sistema conhecido como Bustrophédon reverso. Isso significa que cada linha alternada é virada de cabeça para baixo, não se assemelhando a nada visto em outro lugar. Não sabemos por que eles virariam o tablete de cabeça para baixo após cada linha. Mas tudo isso mostra que eles tinham algum tipo de sistema e organização por trás desses símbolos. Além disso, parece que eles usavam esses tabletes todos os dias para alguma finalidade prática. Mas há alguma esperança para o futuro. Novas tecnologias como a inteligência artificial e outros programas de computador podem nos ajudar a entender idiomas perdidos. Já começamos a criar algoritmos que talvez possam nos ajudar a resolver outros mistérios, como o manuscrito Voynich. Os acadêmicos até organizaram o Vesuvius Challenge, uma competição de aprendizado de máquina que, em 2023, desvendou o enigma dos antigos pergaminhos de Herculano.
Os pergaminhos ficaram enterrados sob lama vulcânica após a catastrófica erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Na vida real, os pergaminhos são muito frágeis, portanto, decifrá-los seria uma tarefa muito difícil. Mas com a digitalização e o aprendizado de máquina, ficou muito mais fácil. Eles têm uma história rica, provavelmente pertenciam à biblioteca pessoal de um filósofo epicurista chamado Filodemos. Esses pergaminhos contêm informações muito importantes sobre a filosofia grega e a literatura latina. Se decifrarmos mais deles, aprenderemos mais sobre a rica história do Império Romano. Conheça Costello. Ele é um polvo de Recife brasileiro. Mas Costello não é um polvo comum. Enquanto observavam, os cientistas começaram a suspeitar que ele poderia estar tendo pesadelos. Quando estava dormindo, ele mudava de cor, fazia alguns movimentos selvagens, expelia água e até liberava tinta. Eles decidiram então estudar Costello por um tempo. Seu comportamento durante o sono se assemelhava ao estresse e ao medo. O estudo mostrou que ele pode ter sonhos vívidos, que são às vezes assustadores. Embora seja apenas um polvo, essas criaturas subaquáticas fofas são conhecidas por sua inteligência e às vezes pelo comportamento semelhante ao humano. Portanto, é perfeitamente possível que tenham sonhos como nós. No caso de Costello, ele pode estar sendo assombrado por lembranças de tempos difíceis na costa de Florida Keys. O pobre Costello tem um passado difícil. Ele perdeu um tentáculo para um predador antes do cativeiro. Então, talvez seja isso que ele veja em seus pesadelos. Se for comprovada a veracidade, essa descoberta poderá remodelar a forma como percebemos a inteligência e a consciência nos animais e nos seres humanos. Ao que parece, as plantas podem falar. Bem, mais ou menos. Os cientistas descobriram que as plantas, na verdade, emitem cliques ultrassônicos quando estão estressadas. Imagine tomates e plantas de tabaco em um congestionamento. Elas estão emitindo sons como o de plástico bolha estourando, mas muito alto para que possamos ouvir. Esses sons são chamados de sinais ultrassônicos e podem ser a sua maneira de indicar estresse. Isso significaria que as plantas podem se comunicar umas com as outras, e as plantas estressadas preferem ser rainhas do drama e deixar que todos saibam de seus problemas. Elas fazem cerca de 30 a 50 estalos e cliques por hora. As plantas calmas e saudáveis não fazem nem de longe essa quantidade. E as plantas não apenas falam, mas também têm sua própria linguagem. Elas emitem sons diferentes, dependendo se a planta está sentindo sede, se está incomodada com um caule cortado ou qualquer outra coisa. Além disso, algumas são tão dramáticas que começam a soar alarmes mesmo antes de mostrarem sinais de desidratação, quando sabem que estão chegando perto disso. No entanto, os cientistas não sabem ao certo por que elas fazem isso. Eles acreditam que isso pode envolver cavitação, um termo que significa bolhas de ar dançando no encanamento da planta. As plantas que cantam essas sinfonias incluem milho, trigo, uvas e até cactos. Essa é uma descoberta muito importante para a agricultura. Poderíamos usá-la para verificar se nossas plantações estão com sede e coisas do gênero. Portanto, agora estaremos ouvindo as plantas e decifrando sua linguagem secreta. Chegou a hora de algumas notícias universais. Estudos recentes estão abalando o que pensávamos saber sobre a idade do universo. Nossas descobertas durante as últimas décadas mostraram que o universo deve ter cerca de 13,7 bilhões de anos. No entanto, um novo estudo mostra que ele pode ter quase o dobro dessa idade, até 26,7 bilhões de anos. Lembre-se de que isso não foi comprovado, portanto, por enquanto, o número oficial permanece o mesmo. Os cientistas estavam usando o tempo decorrido desde o Big Bang e estudando estrelas antigas para medir a idade do universo. Mas algumas estrelas estavam se escondendo muito, parecendo mais velhas do que o próprio universo. Por exemplo, a antiga estrela Matusalém, que se estima ter cerca de 14 bilhões de anos, o que seria mais antigo que o nosso universo. Além disso, o telescópio espacial James Webb flagrou galáxias parecendo supermaduras apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Tudo isso apresenta quebra-cabeças difíceis para os astrônomos. Mas essa nova hipótese combina a teoria do universo em expansão com algo chamado de teoria da luz cansada. Ela sugere que a luz perde energia à medida que percorre as distâncias cósmicas. Combine isso com a teoria do universo em expansão e pronto! À medida que o universo se expande, a luz perde energia, de modo que simplesmente não podemos ver todas as estrelas super antigas que estão muito distantes de nós. E é por isso que podemos cometer um erro ao calcular a idade do nosso mundo.
O novo modelo também retrocede quando as galáxias começaram a se formar. Ele sugere que as primeiras galáxias detectadas pelo telescópio Webb levaram muito mais tempo para se formar do que pensávamos originalmente. Esse estudo é um grande abalo para a comunidade científica. Se tivermos cometido um erro tão grande nos cálculos, teremos que repensar os princípios fundamentais da astrofísica. Isso seria um salto gigantesco e teríamos que fazer uma grande reforma de, bem, quase tudo. É por isso que precisamos ser muito cautelosos com relação a isso. Portanto, enquanto os cientistas testam essa nova teoria, só nos resta aguardar os resultados. Essas não são as únicas novidades espaciais. A nova tecnologia de inteligência artificial já está sendo usada ativamente para pesquisas científicas. Desta vez, a IA está nos ajudando a procurar sinais de vida extraterrestre. Pesquisadores do SETI, um projeto de busca por inteligência extraterrestre, criaram algoritmos de aprendizado de máquina que nos ajudariam a filtrar o ruído cósmico com mais rapidez e eficiência. Quando você aponta um radiotelescópio para as estrelas, é como sintonizar uma estação de rádio celestial repleta de sinais diferentes. Captamos tudo, desde pulsares até galáxias de rádio e interferências terrestres. Obviamente, seria muito difícil identificar um possível sinal de extraterrestres em meio a todo esse caos. Por mais de 60 anos, os cientistas tiveram que fazer tudo isso manualmente. Era uma tarefa assustadora, escanear os céus e explorar inúmeras estrelas e frequências de rádio. Mas agora, a IA veio para ajudar. Os algoritmos são treinados para reconhecer e distinguir padrões de interferência conhecidos, como os de telefones celulares e dispositivos eletrônicos, em meio aos dados cósmicos. Eles identificam qualquer coisa que se desvie dos padrões conhecidos, a agulha em potencial em nosso palheiro. E já temos algumas descobertas aqui. Os astrônomos captaram 8 sinais que não se encaixavam nos padrões conhecidos. Embora não tenham sido confirmados como vida extraterrestre, eles mostram que há um grande potencial para pesquisas futuras. Voltando aos animais, agora vamos visitar a Terra pré-histórica. Imagine tartarugas tão grandes que fazem as tartarugas atuais parecerem brinquedos minúsculos. Recentemente, os cientistas encontraram restos fossilizados de um desses gigantes. Trata-se de um titã marinho que cruzou as águas europeias há cerca de 80 a 70 milhões de anos. A descoberta foi acidental. Um caminhante no norte da Espanha encontrou fragmentos dessa criatura perto da Cordilheira dos Pirineus. Essa tartaruga tinha aproximadamente o tamanho de um rinoceronte, com cerca de 4 metros de comprimento. Só para se ter uma ideia, essa criatura seria do tamanho de um carro comum. Isso mostra que tamanhos extremos eram mais comuns antes de um evento de extinção. As tartarugas que conhecemos hoje, com tamanhos menores, mas ainda assim substanciais, dominaram posteriormente. Mas os oceanos antigos estavam cheios de tartarugas gigantes que comiam moluscos e águas-vivas. Essa descoberta também desafia a ideia de que as tartarugas gigantescas eram exclusivas da América do Norte. A existência dessa tartaruga prova que esses répteis colossais também estavam presentes nas águas europeias. Portanto, essa pode ser apenas a ponta de um iceberg. E finalmente, o telescópio espacial James Webb da NASA fez uma grande descoberta. Detectou um composto de carbono crucial no espaço. Ele é chamado de cátion metil, e essa pequena molécula, mesmo que pareça insignificante, pode nos ajudar a desvendar os segredos da química orgânica interestelar. O carbono é incrivelmente importante. As moléculas de carbono são os blocos de construção que edificam tudo, desde as estrelas até os planetas e, bem, nós. É o principal ingrediente da vida, e os cientistas estão ansiosos para entender como ele moldou nossa existência na Terra e se poderia fazer o mesmo em outros lugares do universo. E o cátion metil desempenha um papel muito importante na criação de moléculas complexas à base de carbono. É por isso que é muito legal que tenhamos descoberto o cátion metil, mesmo que ele esteja muito distante. Os cientistas da NASA o encontraram em um sistema estelar jovem. Esse sistema está a cerca de 1.350 anos-luz de nós, na nebulosa de Órion. A estrela desse sistema, que é menor e um pouco mais fraca que o nosso Sol, é bombardeada por intensa luz ultravioleta de estrelas próximas quentes, jovens e maciças. Seria de se esperar